Muita gente perde dinheiro investindo não porque escolheu um ativo ruim, mas porque montou uma carteira que não combina com sua vida. Eu quero te contar rapidamente a história de duas pessoas, Carlos e Rafael. Os dois começaram a investir praticamente no mesmo período. Os dois tinham renda parecida, estudavam vídeos no YouTube e fizeram praticamente os mesmos investimentos. Mas alguns anos depois, a vida financeira deles tomou caminhos completamente diferentes. O Carlos investiu pensando apenas em rentabilidade. Via alguém falando sobre ações, ele comprava. Via alguém falando sobre criptomoedas, ele corria atrás. Só que havia um problema. Ele nunca parou para entender qual era o objetivo daquele dinheiro, quando ele precisaria usar e quanto risco emocional ele realmente suportava. Então toda queda gerava ansiedade, toda crise gerava medo, toda alta gerava ganância. E aos poucos ele começou a desmontar a própria estratégia. Já o Rafael fez diferente. Antes de escolher qualquer ativo, ele organizou a própria vida financeira. Definiu objetivos, separou prazos, entendeu seu perfil, criou reserva de emergência e só depois começou a investir. Os dois tinham acesso praticamente aos mesmos produtos, mas um investia baseado em emoção e o outro investia com método. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Quando as pessoas pensam em investimentos, normalmente elas começam pelo lugar errado. Elas perguntam: qual ação comprar? Qual fundo escolher? Qual investimento está rendendo mais? Mas uma carteira inteligente não nasce do produto, ela nasce da vida da pessoa. Uma carteira de investimentos precisa ser construída para financiar a sua vida e não para seguir modas de mercado. O erro clássico do investidor brasileiro é começar pelo produto financeiro sem entender os principais fundamentos. Isso gera ansiedade, gera decisões impulsivas e, principalmente, gera descasamento de prazo. Cada real que você investe precisa ter uma função, um prazo e uma lógica. Uma pergunta não deveria ser qual investimento está melhor. A pergunta deveria ser qual futuro esse dinheiro precisa construir. Uma carteira inteligente normalmente passa por 3 grandes etapas. A primeira é o diagnóstico, depois a estrutura e só então a carteira. No diagnóstico você entende objetivos, perfil e momento de vida. Já na estrutura, você entende os prazos, liquidez, risco e retorno. E só depois disso vem a escolha dos produtos. O investimento é consequência da estratégia, não o contrário. Antes de investir, existem perguntas fundamentais que você precisa se fazer. Você já possui reserva de emergência? É uma delas. Tem dívidas caras? Sua renda é estável? Você possui dependentes financeiros? Seu patrimônio ainda está em formação ou já está consolidado? O mesmo investimento pode ser excelente para uma pessoa e péssimo para outra, exclusivamente por causa do contexto de vida. Outro ponto fundamental é entender o seu perfil como investidor. Se é conservador, moderado ou arrojado. Mas muita gente acha que perfil é apenas coragem. Não é. Perfil é a interseção entre tolerância ao risco, horizonte de tempo e experiência. E isso muda ao longo da vida. Todo investimento funciona dentro de um triângulo: risco, liquidez e retorno. Quanto maior a liquidez, normalmente menor o retorno. Quanto maior o retorno esperado, maior tende a ser o risco. Investir é equilibrar essas forças. Não existe mágica. Se esse conteúdo está te ajudando a enxergar investimentos de uma forma mais estratégica, aproveita agora para se inscrever no canal, porque aqui você não vai encontrar promessa de enriquecimento rápido. Você vai encontrar planejamento, clareza e construção patrimonial de longo prazo. E compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa organizar melhor a própria vida financeira. Uma das formas mais inteligentes de estruturar uma carteira é separar o dinheiro por horizonte de tempo: curto prazo, médio e longo prazo. No curto prazo, fica a reserva de emergência. No médio, objetivos intermediários. E no longo prazo,
aposentadoria e independência financeira. O erro de muita gente é colocar dinheiro de curto prazo em investimento de longo prazo e depois entrar em desespero na primeira oscilação. Agora sim, faz sentido falar sobre produtos, correto? Renda fixa e renda variável. A renda fixa normalmente oferece previsibilidade maior, já a renda variável traz crescimento, mas também volatilidade. Nem toda renda fixa é segura e nem toda volatilidade é ruim. No longo prazo, a volatilidade muitas vezes é o preço do crescimento patrimonial. Mas perceba, não existe investimento bom isoladamente. Existe investimento coerente com a função daquele dinheiro. Agora eu quero falar sobre um ponto extremamente importante: os erros emocionais. Muitas vezes o maior risco da carteira não está no mercado, está no comportamento do investidor. Ansiedade, imediatismo, copiar a carteira dos outros, comparação e excesso de informação. As finanças comportamentais mostram exatamente isso. O investidor não toma decisões puramente racional. As emoções influenciam diretamente o patrimônio. Uma boa carteira não é apenas financeiramente eficiente, ela também precisa ser emocionalmente sustentável. Quando você cruza perfil, prazo, objetivos e momento de vida, você começa a construir uma carteira coerente. Não existe carteira perfeita ou universal. Existe carteira adequada. Uma carteira não é estática. A vida muda, a carteira também precisa mudar. Casamento, filhos, mudança de renda e transição de carreira. Tudo isso exige revisão. E aqui entram dois pilares muito importantes: aportes recorrentes e rebalanceamento. Consistência normalmente é mais importante do que tentar acertar o melhor momento do mercado. Investir não deveria ser um jogo de ansiedade, não deveria ser uma corrida emocional atrás da maior rentabilidade. Investir deveria ser sobre construir tranquilidade, estabilidade e liberdade. Uma boa carteira não é a que mais sobe, é a que permite que você viva bem o presente sem destruir o seu futuro. E talvez essa seja a diferença entre simplesmente investir e realmente construir um patrimônio com estratégia. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal e me acompanhe aqui para mais conteúdo sobre planejamento financeiro, investimentos e construção patrimonial com estratégia.